Oi pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. É com disposição, com satisfação, que todos são aqui muito bem-vindos. Então, como de costume, a gente já pede sempre para que deixem o seu curtir aqui nesse material espírita, que é uma forma de fortalecer esse canal e de fazer com que boas palavras, boas reflexões possam prosperar. Também, se acharem pertinente, recomendamos que encaminhem o conteúdo para algum amigo, algum grupo, pois são formas de fazer com que essas ideias, no caso espirituais e principalmente do movimento espírita, possam levar algum consolo, alguma reflexão, enfim, alguma mudança de pensamento, trazendo alguma coisa relevante para a nossa vida. Porque a gente gasta às vezes tanto tempo em coisas materiais, não que não sejam importantes, mas também é interessante que a gente reflita sobre as coisas eternas, sobre as coisas divinas. Pois então, sem mais delongas, a gente vai fazer o estudo do livro Pão Nosso, o capítulo 26, que trata dos trabalhos imediatos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que, provavelmente, nunca sobrevirão. Bom, aqui já temos bastante material para analisar. Aqui está dizendo, que se alguém, enfim, esteja mais ou menos perto da gente, se a gente tem uma possibilidade de ajudar, que a gente deva, fazer isso, dar essa assistência a alguém que nos pede. Porém, a gente tem que ficar atento, conforme nos diz ali Emmanuel, ficar atento aos trabalhos imediatos. Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes, só para dar um exemplo, a pessoa fica pensando nos problemas da fome mundial, mas daqui a pouco ela perde a oportunidade de ajudar alguém que está ali na rua, na própria rua, que precisa de um auxílio material, de uma palavra consoladora, e a pessoa fica muito distante, com abstrações que são muito longe e que de forma bem prática tu não está, digamos assim, melhorando nada, não está resolvendo, não está auxiliando, E nessa mesma linha de pensamento, fala também na questão de a gente utilizar excessivamente, aqui a nossa intelectualidade para ficar se inquietando por acontecimentos nefastos, ou seja, infelizes, planejado pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Então, o que isso quer dizer? A gente ficar se preocupando com desgraças, com problemas, excessivamente e ficar gastando um tempo que poderia ser utilizado em coisas mais práticas, em coisas mais imediatas e, enfim, uma preocupação que daqui a pouco também pode trazer até um mal-estar psíquico para a pessoa, gerar ansiedade. E a pessoa acaba, além de ficar sofrendo por possíveis cenários catastróficos, como diz a leitura, provavelmente nunca vão vir. Continuando então a leitura, perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. Ou seja, o problema nem aconteceu, tu já fica imaginando várias e várias formas de como agir, ou fica se lamentando por esse possível problema que pode vir a acontecer,
E como diz ali, né? Daqui a pouco isso nunca vai dar certo. Claro, isso aqui não quer dizer que a gente não deva analisar as coisas, se preparar para as coisas, enfim, a gente não pode ser imprudente. Mas ali está falando muito de coisas até mais enfermiças, né? Cenários né? Infelizes, catastróficos, perdendo longo tempo, né? Então, acho que é essa questão também de a gente se situar, né? Em dosar também, ó, perdendo longo tempo. Então, daqui a pouco, né? Porque se a gente está investindo, né? O tempo é algo escasso, né? É um recurso finito. Então, se a gente gasta demasiadamente tempo em alguma coisa, né? Que nem ali coisas inúteis, né? Que podem nunca acontecer, vai faltar tempo daqui a pouco, né? Em coisas que efetivamente poderiam resolver problemas imediatos, né? Como diz ali simbolicamente, apacentar as ovelhas que estão próximas a nós, né? Ou seja, tu poderia estar ajudando alguém da tua família, daqui a pouco colaborando, né, em alguma iniciativa espiritual, né, no centro espírita, enfim, se é pessoa de alguma outra denominação religiosa, se é católico, se é budista, poderia daqui a pouco fazendo algum tipo de auxílio, né? Então, são coisas que a gente pode realizar, né? Não perdendo um tempo que, enfim, não vai retornar. A lavoura alheia e as ocorrências futuras para serem examinadas exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Então, né, também tu ficar analisando, né, a plantação dos outros, né, que diz ali a lavoura alheia, para dizer, o fulano, né, que é daqui a pouco tá em tal situação, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, né, que nem as ocorrências futuras. Isso tem que ter grande ponderação, né? E daqui a pouco tu vai ficar gastando muito e muito e muito tempo analisando isso e, enfim, qual é o benefício que vai te trazer, né? Poderia estar daqui a pouco fazendo uma leitura de um bom livro, que nem no caso aqui eu estou fazendo um material, uma reflexão, né? Que daqui a pouco pode auxiliar, né, pessoas do movimento espírita aqui da minha cidade ou até de outras cidades, né? Porque eu também falo sobre esse canal nos lugares onde eu estou, quando eu faço palestras públicas, né, no centro espírita. Então são coisas que efetivamente podem ajudar, né? Não é ficar assim só divagando sobre coisas que no fim não vão agregar, né? Então aqui essa leitura está falando sobre a gente não falhar em gastar o nosso tempo sem fazer algo que de fato possa melhorar a vida das pessoas, né? E que nem nesse caso aqui, né, nesse caso concreto, se a pessoa fazer essa reflexão, realmente, né? Será que vale a pena eu olhar tantos e tantos vídeos, né, sobre alguma coisa que é inútil, né? Daqui a pouco eu estou olhando um monte de material lá sobre, sei eu, tem tantos vídeos, né, com perdão da palavra, que são inúteis, né, que não agregam absolutamente nada às pessoas. E aí a gente gasta tempo ou com coisas fúteis ou com tantas outras mediocridades. E aí a gente acaba não tendo tempo daqui a pouco de escutar alguém da nossa família que precisa ser ouvido, né? Daqui a pouco de fazer um ato de benemerência. Enfim, tem várias possibilidades no mundo, né? E no caso aqui está se avaliando justamente isso, né? Do tempo. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema é difícil, ao nosso lado ou à distância de nós, tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos a solução dos mais intricados enigmas do caminho. Então, o que também está trazendo aqui nesse trecho? Se tem um problema, né, seja do ladinho ou mesmo que está um pouco mais longe, mas que talvez chegue, né? Qual é o propósito disso? Diz ali, ó, é enriquecer a experiência. Ou seja, tu vai ter que desenvolver uma habilidade, tu vai ter que desenvolver o discernimento, né? Então, se é para chegar alguma condição para a gente, né? Seja desafiadora, mais ou menos, né? Enfim,
Isso significa que a gente vai ter que passar por isso. Deus, na sua sabedoria, permitiu que a gente estivesse encarnado nesse momento no mundo, tendo que passar justamente daqui a pouco por dificuldades que a gente precisa passar. Então, mais vale a gente se preparar desenvolvendo habilidades, né? Seja intelectuais ou habilidades de trabalho, habilidades morais, enfim. A gente aprender a fazer coisas do que ficar só apenas divagando sobre situações que na prática não vão te levar a lugar nenhum, né? Não vai te trazer uma reflexão, algum tipo de enriquecimento, né? Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Isso aqui é bem importante, ó. Essa observação é oportuna para todos os tempos e situações. Então, daqui a 1000 anos, 10 mil anos, 15 mil anos, ou seja, continua válido esse ensinamento de a gente gerenciar o nosso tempo, de a gente cuidar do nosso tempo e utilizando, né, esse recurso escasso para justamente auxiliar quem necessita. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Ou seja, né, a gente agir no bem não por constrangimento, né, como se diz ali, né? Tipo, tô fazendo obrigado. Não, que a gente faça de boa vontade, né, com alegria e abandonando um pouco, né, os interesses particularistas, ou seja, pensando só, única e exclusivamente em si, né? Tendo o ânimo firme, né? Ou seja, entrando nas coisas com vontade, tentando realizar de fato as coisas e tão disposto a servir ao bem, né? Tanto quanto nos seja possível, né? Então, novamente, né? Fazer o bem, fazer o plantio no bem, não desperdiçar o tempo, né? Não, né? A gente ter essa sabedoria. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros, mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Então não adianta também, novamente, a mensagem é muito clara, a gente tem que cuidar do rebanho que está pertinho da gente. Não adianta a gente ficar pensando só na fome do mundo, enfim, que muito provavelmente a maioria de nós são problemas que a gente não tem posição, nem condição de atacar esse problema, mas a gente pode, enfim, daqui a pouco ajudar alguém que está passando por um problema, que precisa escutar uma palavra, e é muito melhor a gente, de forma prática e concreta, fazer algo do que ficar falando a esmo sobre várias e várias questões, né? Novamente, não que não seja importante debater assuntos, né, de ordem política, de ordem religiosa, de várias e várias situações, mas que a gente não esqueça, como diz ali, de ajudar quem está pertinho da gente e que a gente tem um compromisso espiritual, né? Então a gente tem que, né, ter essa observação, esse cuidado, né? Ter essa sabedoria, como nos diz Emmanuel. Então eu agradeço a todos que estiveram aqui, né? Se acharam a mensagem interessante, que possam repassar para daqui a pouco pessoas que podem estar gerenciando o seu tempo de uma maneira não tão adequada, né? Para que possam fazer essa reflexão. E isso é realmente algo que vale a todos nós, né? Qual de nós que não faz mau uso do tempo? Claro, não levando também para um extremo, né? Porque senão o que a gente tem que também ter discernimento. Senão a gente vai achar que um passatempo, que a gente ter lazer, que isso é perda de tempo. Não, também a gente tem a necessidade de descontração, a gente tem a necessidade do lazer, a gente, né, pode tranquilamente, né, estar num parque, fazer a leitura daqui a pouco de um romance, de qualquer literatura.
Enfim, que a gente também tenha prudência em analisar as coisas, também não levando tudo para um outro extremo. Então, mais uma vez, agradeço a todos que chegaram comigo até esse momento aqui no vídeo, que possam deixar o seu curtir, compartilhar o conteúdo, também inscrever-se no canal, né? São formas de fortalecer este canal espírita e levar, né, boas mensagens, né, justamente como a gente está falando, com tanto material, né, que muitas vezes é inadequado, que não vai trazer absolutamente nada de útil e não vai agregar nada, que a gente consiga, né, então, auxiliar nesse movimento. Que Deus, né, espiritualidade amiga, abençoe a todos nós. Que assim seja.